Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 26. Está escrito: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os levaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Amém? Oremos, irmãos. Pai Santo, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Cônscios de nossa pecaminosidade, de que nós somos depravados. Cônscios, ó Deus, de que não merecemos estar aqui. Que se estamos no Teu templo, na Tua casa, se nós viemos Te adorar, é única e somente por Tua graça e misericórdia. Ó Deus, que texto grandioso, Pai. Eu quero Te clamar junto com eles. Nós Te clamamos que o Senhor nos dê um pouco da porção desse texto, para que a gente possa aprender. Que o Senhor permita para a gente absorver o conhecimento desse texto, que o Senhor use o pregador para trazer uma mensagem vinda da Tua parte, Deus, e que a gente saia daqui exortados, confrontados e consolados pelo Teu Espírito Santo. Glorifica Teu nome, Pai, salva as almas, edifica a Tua igreja. Essa é a nossa oração a Ti, pelo santo nome do santo juiz, do Senhor Jesus. Amém e amém. Queria dizer a vocês, como título de introdução, lembrar que essa narrativa, na verdade, foi feita por Lucas, falando de frutos, melhor dizendo, de fatos marcantes, relevantes na passagem de Paulo e Silas, nos primórdios da igreja, de Filipos, da cidade de Filipos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, de fato, esse fato aqui que Samuel leu, nessa leitura, é que aborda a libertação de uma escrava de Satanás, e dos seus, de fato, uma mulher que era escrava, endemoniada, possessa, que adivinhava, e por causa daquela libertação daquela mulher, simplesmente Paulo e Silas foram dar na prisão. E aí eu queria perguntar a vocês, indagar a vocês, como Deus, poderia permitir tal acontecimento aos seus servos, eles mesmos vivendo uma vida de obediência. E aí nós podemos pensar nisso, como é que a gente, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dores, mesmo talvez vivendo uma obediência, a gente está sujeito a viver lutas e aflições. E esse texto nos mostra justamente essa verdade, que o crente em nenhum momento está isento de problema, o crente em nenhum momento está isento de aflição, de dificuldades. E aí eu queria nortear com vocês essa frase aqui, por favor, Romário, que diz assim: olha, Deus age fazendo o impossível acontecer. E nós vamos ver, meus queridos, algumas verdades claras nesse texto, a começar do verso 16, que diz: aconteceu que indo nós a um lugar de oração, primeiramente, aquele povo orava, aquele povo adorava,
Aquele povo entendia que tem que se ter um lugar de adoração, de reverência ao Senhor. Temos a casa, sim, mas tinha um lugar de adoração, de oração naquela igreja de Filipe. Uma igreja nova, uma igreja recém-formada, porém uma igreja que entendia que tinha que se ter um lugar de reunião e de adoração ao Senhor. Vocês sabem muito bem que eu não sou um tipo de pastor templário, mas entendo que Deus constituiu igreja. A igreja foi formada em casa, sim, é claro, mas Deus constituiu a igreja para estar em reunião, em oração, em comunhão, no partir do pão, na doutrina, em todas as características mostradas no livro histórico de Atos. E mais do que nunca a gente vem numa época de crentes desigrejados, crentes que acham por si só que são o cabeça, o corpo de Cristo. E lembre-se que eu e você não somos nada mais, nada menos do que simplesmente um membro desse corpo de Cristo. Membro esse que tem dificuldade, membro esse que tem enfrentamento, membro esse que tem problema. Mas lembre de uma coisa, que é a igreja do Deus vivo, redimida, solidificada pelo autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Amém? E esse povo tinha um lugar de adoração, esse povo orava. E aí diz, aí veio ao encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, o qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores, aos seus donos, em outras traduções. E seguindo a Paulo e a nós, gritavam dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Meus queridos, diante de um mundo que mais do que nunca a evidência do culto à personalidade é marcante, ver um som, um grito, um eco de uma pessoa dessa dizendo: vocês são servos do Deus Altíssimo. Olha a verdade, não é isso? São servos do Deus Altíssimo. Vocês estão de fato anunciando o caminho da salvação. Era algo para não se questionar, era algo para não se realmente levantar em hipótese nenhuma. Mas a gente vê, meus queridos, uma discrepância do que Paulo deixa bem claro no verso 18, olha. Então se repetiu por muitas vezes. Isso daqui não foi simplesmente, Jobson, uma bajulação, como é que diz, esporádica, mas foi algo várias vezes repetidas, e que poderia aguçar o coração de Silas, de Paulo, dizer: olha, está vendo, até os endemoniados estão dizendo que nós somos homens de Deus. Mas olha a reação de Paulo, que deve ser a minha e a tua reação. O verso 18 diz que Paulo, já indignado, voltou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus eu te ordeno, sai dela. E uma coisa tremenda, primeiramente aqui, que Paulo ficou indignado com tal fala. E aí eu perguntaria a mim mesmo: será se eu ficaria indignado com essa fala vindo ao meu respeito, dizendo que eu era homem de Deus, que eu anunciava a palavra de Deus? Talvez eu dizia: glória a Deus, ali os demônios estão falando, e de fato vamos deixar os demônios calados. Mas a Bíblia deixa bem claro que Paulo se indignou, meu querido. Eu quero dizer que eu e você tem que realmente se indignar por toda obra maligna. A gente tem que se levantar contra. Não existe meia verdade no Evangelho, só existe uma verdade. Vaso de Satanás não pode ser vaso de Deus. Deus não usa realmente como alguém acha que ora o diabo pode usar e Deus usar, mas Deus tem uma verdade, e essa verdade tem que ser empunhada, essa verdade tem que ser defendida, essa verdade tem que ser vivida por mim e por você. E Paulo simplesmente se indignou com tal declaração. E aí ele não faz como faz, me desculpe aí a minha expressão clara, como faz crentes da Universal: vamos expulsar esse demônio, vamos saber se é Exu Caveira, vamos saber simplesmente isso, vamos fazer uma corrente de oração e expulsar esse demônio. Não, simplesmente ele com autoridade, em nome de Jesus, diz: eu te ordeno, sai. Crente com a autoridade de Deus, ele não precisa de outra coisa a não ser do nome de Jesus para expulsar demônio. Eu já vi crente dizer: não, eu preciso orar, claro que precisamos, mas eu quero dizer, quem expulsa demônio não é o meu nome, não é a minha oração, não é o teu jejum, não é isso a tua religiosidade, é o nome de Jesus, e com eficácia sai, e tem que sair.
É isso que a igreja tem que entender, se apoderar da autoridade que é delegada não a pastor meramente, não a simplesmente a presbítero, mas a autoridade que Deus delegou à igreja, e a igreja tem autoridade para expulsar demônios, sim. Vivemos em uma época em que as pessoas questionam coisas: será que existe demônio? Será que de fato existe milagre? Eu quero dizer a você, Deus fez milagre ontem, Deus faz milagre hoje, e Deus continuará fazendo milagre amanhã. E Deus deixa bem claro para nós que de fato sinais, mediante a Escritura, seguirão aos que crerem. E eu creio que Deus é capaz de fazer milagre, de expulsar demônio, de fazer curas e maravilhas. Sabemos que são algo extraordinário, sim, mas que Deus fez, faz e continuará fazendo. Amém, amados? E aí esse texto é bem claro, diz que Paulo se indignou, Paulo ficou totalmente, se revoltou diante de tal atitude, disse: olha, em nome de Jesus, sai dela. E poderíamos dizer que é algo fantástico, e que as pessoas de Filipos deveriam bater palmas e dizer: olha, glória a Deus, porque foi uma endemoniada, foi uma serva de Satanás, escrava. Olhe de fato como o mundo percebe, como o mundo é totalmente antagônico, totalmente contrário àquilo que Deus faz. Deus liberta, Deus salva, Deus faz coisas maravilhosas. Quantas pessoas dizem assim: fulano de tal era um bandido, era um estuprador e agora é crente, e fica no lugar de se alegrar porque é um crente, que era um ex-bandido, mas era... E fica zombando e ridicularizando da obra de Deus. E aqui não foi diferente. O verso 19 diz: todos os homens, todos os donos daquela jovem que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e a Silas, arrastaram à praça a presença das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e perturbam nossa cidade. Eu quero dar só uma pausa para aqui evidenciar outras verdades aqui. Primeiramente, a fala diz: esses homens, ou os donos dessa jovem, aquela mulher, aquela jovem endemoniada, era uma escrava, por isso que ela tinha dono. E observe que os donos da jovem, no lugar de se alegrar da libertação, eles ficaram o quê? Quando viram que os desfeitos, a esperança do lucro havia se acabado. Tem pessoas, meu irmão, que são semelhantes àqueles gadarenos. Lembra lá? Um endemoniado de gadareno, escravo de Satanás. Quando o Senhor liberta eles, no lugar do povo de Gadara ficar alegre com o Senhor, eles não. Tem um porém. O endemoniado ficou liberto. E os nossos porcos? Eu fico pensando como vivemos num mundo totalmente mercantilista, materialista, onde as vidas são produtos. Muitas igrejas tratam a igreja, o rebanho, com um mecanismo de ganhar dinheiro, de ludibriar. Tem muitas igrejas que estão preocupadas aí, não é por causa da pandemia, não está preocupado, não é se o povo vão pegar coronavírus ou não, estão preocupados com as entradas nas igrejas, estão preocupados simplesmente se vão arrecadar. Eles veem as pessoas como produto, meus queridos, seja na instância médica, seja na instância, jurídica, seja nas instâncias eclesiásticas. Tem um câmbio, tem um mecanismo terrível de olhar para as pessoas não como imagem e semelhança de Deus, não como realmente obra-prima de Deus, mas como objeto, jovens. É terrível isso, como objeto de, de mercadoria, de câmbio. Isso é algo que a gente tem que repudiar. Quando eu tocar em alguém, eu vou tocar nas meninas dos olhos de Deus. Quando eu ferir alguém, quando eu ferir uma pessoa, mesmo sendo ímpia, eu estou ferindo uma obra-prima de Deus. A imagem do Deus invisível se fez carne entre nós. Dá para se entender isso? Uma das coisas que eu fico pensando no mundo atual é que uma das coisas que mais eles acabaram é com a ideia de que nós não somos a coroa da criação de Deus. Eu fico vendo aí no Facebook as pessoas botando comida lá para cachorro. É bom, sim. Para gato, sim. Mas essas mesmas pessoas que se dispõem a botar comida para cachorro e comprar comida para gato, começa a cuidar das pessoas que estão morrendo de fome dentro de Sumé.
Porque entre um gato, entre um cachorro e uma pessoa, biblicamente, tem que se dar comida a gente. Ah, pastor, o senhor está mandando desprezar animal? Não, mas se existe animal de um lado e existe criação de Deus, coroa da criação, que é o homem, cuide primeiramente do homem. E as pessoas olham para a gente e dizem, não, nós somos um dos mais animais, né? Entre os animais, nós somos um animal em evolução, nós somos uma coisa. Nós não somos uma coisa, nós não somos animais, nós somos um projeto do Deus eterno, soberano. Amém, amados? A igreja tem que compreender isso, a singularidade da criação. Deus fez eu e você com um projeto. Eu ignoro quantas pessoas é assim, se diz sábias, se diz inteligentes, se diz com intelecto profundo. Aí olha para as estrelas e diz, não, nós somos fruto do Big Bang, esse universo do infinito, é porque é assim, é porque no seu, quando você começa a ver a grandeza de Deus, você vê que só a terra tem todos os mecanismos de ter vida. Não é um Big Bang, não foi uma explosão, foi uma criação, foi uma determinação dos pormenores de Deus. Deus determinou quando você ia nascer, onde ia nascer, quanto tempo ia viver. Eu quero dizer que tudo está sob o controle de Deus. Descanse, 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 porque é Deus o comandante da minha e da tua vida. Amém, amados? Mais do que nunca a gente precisa entender isso. Aquela mulher tinha os seus donos, e aqueles donos ficaram totalmente, como é que diz, transtornados, porque sua fonte havia acabado. E aí eu volto a dizer, não toma a posição desses homens de encontrar nos outros fontes. Eu não posso olhar para vocês como fonte de arrecadação, mas são de fato vidas que eu preciso cuidar, amar, chorar. Só eu não, nós juntos precisamos olhar para Sumé e chorar. Vocês entendem isso? Nós precisamos olhar para as vidas e ter um fardo. Eu estava conversando com uma vizinha minha, tem 2 pessoas que eu quero cuidar, 2 pessoas cancerosas aqui em Sumé, que eu já liberei um certo dinheiro para ir para fazer os tratamentos. Mas quantas pessoas querem lá saber se alguém está com câncer, Jobson? Se alguém tem alguma coisa para comer? Se alguém... Não. Meu irmão, o evangelho é você se compadecer das vidas. Evangelho é você chorar com a dor do outro. Ah, pastor, mas ela não é da igreja. Não tem problema. Jesus não mandou olhar para quem é da igreja. Jesus mandou olhar para as criaturas. Deus olhou para os filhos. Deus mandou olhar e disse, olhe de fato e faça como de fato eu estou fazendo, como eu fiz. E aí esses homens, meus queridos, quando viram se esvair as suas fontes de riqueza, olha como eles trataram a Paulo e Silas. Eles arrastaram, diz a narrativa, eles arrastaram para a praça, né? E simplesmente apresentaram às autoridades, levando-os aos magistrados. Esses homens, sendo judeus, perturbam. Olha como eles trataram. Eles não pegaram assim, não, eles arrastaram. Eles de forma brusca, de forma bem ignorante, eles levaram o povo. Esse daqui são o quê? Os perturbadores da cidade de Filipos. Já analisou quem prega a verdade sempre é tido como perturbador? Vamos pensar na narrativa também de, como é que diz, quando Elias pregava contra Acabe, aquele rei satânico, aquele rei dominado por aquela mulher maligna, Jezabel, fazia toda sorte de coisa maligna. E aí você vê, meus queridos, que o próprio Acabe disse, aí Elias, tu és o perturbador da casa de Israel. Quando a gente prega a verdade, a gente sempre vai ser o perturbador. No dia que a igreja de fato for aplaudida nesse mundo, e no dia que a igreja for de fato ser acolhida nesse mundo, nós não estamos caminhando como igreja. Amém? Quer caminhar como igreja? Amém? Nunca esqueça, você vai ser um perturbador desse mundo maligno. Paulo e Silas, olha como eles rotularam, olha os adjetivos impostos para aqueles homens de Deus. Estes homens sendo judeus, olha aqui, olha, uma forma pejorativa. Eles são judeus, nós somos romanos. Já aqui começa a rotular a questão de raças, de posições. Eles são judeus, e judeus como que perturbam. Nunca esqueça, quando alguém olhar para mim e para você, vai dizer assim, Zé Maria o crente, Zé Maria o pastor, sempre associando alguma coisa da igreja.
E é assim que a gente tem que ser vinculado. É assim que a gente tem que ser identificado. A minha e a tua vida, na condição de crente, a minha vida é a vida de crente, e a minha vida é interligada. Não pode desassociar a vida de adoração, de culto, de ministração. Vocês entendem isso? A vida do crente por si só é uma vida só, que deve resultar na glória e louvor para o nosso Deus. Mas ele deixa bem claro, meus queridos, que esses homens o que? Disseram, eles são o que? Judeus, são perturbadores, pregando costumes que não podemos nem aceitar, nem participar. Agora uma pergunta, que costumes eles disseram aos magistrados? Eles disseram àquela multidão que estava naquela assembleia, que costume era aqueles? Não. E qual foi o costume que Paulo, tanto mais cedo pregaram, que impactou aquela cidade de Filipe? Simplesmente uma coisa, eles libertaram uma serva de Satanás. Não é isso ou não? Mas isso incomodou as pessoas recebedoras de dinheiro e logo jogaram o povo contra a Paulo e Silas. Hoje é diferente, tem muitas pessoas que tem vantagem no dinheiro e que ludibriam as vidas, que ludibriam a massa. E aí eu vou ser antiético, eu vou só mostrar um fato que eu muito me ignorei. O atual prefeito de Camalaú, né, foi preso, comprovado algumas evidências ali dentro, não posso dizer tudo no processo, mas evidência que tinha alguma coisa irregular. O povo, no lugar de se levantar contra a atitude errônea dele, não. Simplesmente quando o homem pagou quase 15 mil reais para ser solto, o povo estava lá, não queria saber de pandemia. Não queria saber, não. Estava uma multidão lá. Eu lhe pergunto, que mundo maligno é esse? Que uma pessoa é acusada, eu não estou dizendo que ele fez, mas no mínimo está na condição de acusado, dentro de um processo. Aí o povo sai de casa, não para glorificar o Senhor, mas sai de casa para louvar um danado de um político. Me desculpe a minha franqueza. Acusado, eu não estou julgando ninguém, não estou condenando ninguém, eu estou dando um exemplo aqui a vocês, o que é que massa é de manobra, o quanto líderes religiosos manobram pessoas, o quanto políticos manobram. Você vai ver, todo mundo com medo de pandemia, deixa a política arrochar, vão esquecer de pandemia, vão esquecer não sei de quê, e vão adorar e venerar os seus ídolos. E a igreja com medo de vir para a igreja, por causa... Não estou mandando ninguém fazer coisas terríveis. Eu estou dizendo uma coisa aqui a você, que os filhos das trevas, como diz a palavra do Senhor, são infinitamente muito mais prudentes do que o filho da luz. E aqui você vê que eles, na verdade, olha, nós estamos ignorando, porque existem uns perturbadores aqui. É isso? E que tem costumes, né, que não pode aceitar. Nós não podemos aceitar nem praticar na condição de romanos. Que costumes é esse? Libertar uma escrava das ordens, né, das hostes de Satanás. E o verso 22, meus queridos, vamos correr contra o tempo. A multidão se levantou unidas contra eles. A multidão vai ser a probabilidade do erro. Quantas pessoas dizem, os crentes têm uma minoria, sempre vai ser minoria. No dia que nós somos maioria, nós deixamos de ser igreja. Amém? A multidão se levantou contra eles. Olha, os caras manipulando a multidão. Seja uma pessoa que não seja manipulada por multidão. Quantas pessoas são movidas por multidão? Por índice, por quantas curtidas, por quantas isso e aquilo. Não, seja você dominado pela unção de Deus, pelo discernimento de Deus, não por multidão. Multidão não conduz ninguém à salvação. A multidão que clamava a Jesus, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Com 3, 4 dias depois, estava dizendo o quê? É quem? Bandido é quem? Barrabás, crucificai, soltai Jesus, né? Soltai de fato a Barrabás, crucificar Jesus. Não é assim que se faz? É diferente hoje, não é? Veja os ícones da comunidade evangélica que são aclamados. Veja os charlatões que se diz e que as pessoas olham e dizem, são crentes. Não é isso? Venerado como ídolo nacional. E aí eu quero dizer uma coisa a você, não vá
sendo guiado por multidão. O texto deixa bem claro. A multidão se levantou contra eles, os magistrados rasgaram suas vestes, rasgaram, deixaram os caras quase nu, com as roupas de baixo, como diz o provérbio popular. Foram chicoteados, foram açoitados com vara, como diz a Bíblia, e muitas vezes, açoites, e lançaram ele na prisão. E não foi uma prisão como essa da cadeia pública de Sumé, não. Foi uma masmorra. Vai estudar você o que é uma prisão há 2000 anos atrás. Um lugar úmido, um lugar em que existiam os próprios dejetos dos presos ali dentro. Um lugar escuro, um lugar imundo. Mas era esse mesmo lugar imundo, escuro, podre, que Paulo e Silas adoravam. Você já analisou como estava a mente de Paulo? Como estava o coração de Silas? Todo ensanguentado, talvez em meio às fezes, em meio à urina, em meio a toda sorte de coisas, amarrado no tronco. Mas esse povo adorava o Senhor. E eu faço uma pergunta: será se nós estamos realmente com o mesmo sentimento de adorar o Senhor onde estamos? Ah, Deus, como é que eu posso adorar em meio à pandemia? Paulo e Silas adoravam no cárcere. Estava no cárcere por quê? Porque roubou de quem? Não. Estava no cárcere por ser charlatão? Não. Estava no cárcere porque fez a obra de Deus. Isso é um desafio tremendo para mim e para você, meus queridos. Mas eu louvo a Deus, que o mesmo Deus que permite a luta é o mesmo Deus que manda o escape. O mesmo Deus que permite a cruz, Ele manda o sirineu para te ajudar. Você entende isso? O mesmo Deus que permite o diabo agir em dado momento, mas é o mesmo Deus que é o Senhor da história e diz: vou intervir. Talvez o diabo estava lá cantando vitória e disse: olha, Paulo e Silas, agora se acabou. Quantas vezes o diabo canta vitória e solta foguetão? Esse crente já pode tirar a certidão de óbito, já morreu. Aí quando a gente diz acabou tudo, o Senhor diz: sou eu o Senhor da história, eu intervenho. E aí você vê, meus queridos, o verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e corrente de todos os presos se soltaram. Eu quero dizer, quando o diabo está atuando, Deus, Ele intervém. E quando Deus intervém, Ele mostra que é o Senhor da história. Ele mostra que é o Senhor soberano do universo. Ele mostra que quebra todas as barreiras. Ele mostra que todas as coisas estão subjugadas à sua mão poderosa. Por isso eu quero encorajar você. Se você acha que sua casa não tem jeito, que você já está perdendo, já está se esvaindo suas forças, eu quero dizer, o Deus o qual estamos adorando, Ele diz: sou o Senhor da tua vida. E aí eu quero encerrar com 3 verdades apenas, meus queridos. Primeiramente, Deus age num tempo inesperado. Deus age de forma no de repente, como diz o verso 26, de repente sobreveio um terremoto. As coisas de Deus, muitas das vezes, Deus não manda aparência que vai agir, Deus simplesmente mostra que Ele é o Senhor. Estava aquele caos, estava aquela coisa totalmente desmantelada, estava aquele negócio que, não, dessa vez se acabou tudo. Aí a Bíblia diz: de repente Deus sacudiu aquele cárcere. Eu quero dizer que Deus é o Deus de repente naquele tempo, e é o Deus de repente na minha e na tua vida. A você, meu irmão, que está aí desanimado, do outro lado dizendo: Deus, como? Deus pode fazer um de repente e fazer algo, algum tempo inesperado na minha e na tua vida. Paulo orava, Silas cantavam, eles adoravam, e à medida que eles adoravam, Deus agiu de forma inesperada. Se nós analisarmos 1 Reis, capítulo 18, verso 45, diz que 3 anos e meio não chovia sobre aquela terra. Diz que simplesmente Elias o viu, que haveria de forma transcendente, que Deus haveria de fazer um de repente. Sobe aquele monte e vai orar, ora 7 vezes, não acontece nada. Depois na 7ª vez vem uma pequena nuvem. A Bíblia diz: de repente
os céus tornaram-se negros, veio vento, veio chuva, não sei de onde, eu só sei de uma coisa, que choveu. Eu não sei como é que Deus vai fazer, eu só sei que Deus, quando quer fazer, Ele faz. Eu já disse a vocês e reitero, eu questionava Deus há cerca de 6 meses, Deus, como vou fazer, como é que vou pagar minhas contas, a igreja vai fechar as portas, o templo vai ficar fechado em Campina, o templo vai ficar fechado aqui, como é que eu vou ajudar as pessoas com 5 cestas básicas, Jobson? E eu via Deus simplesmente, eu olhava para mim de forma humana e disse, Simone, não sei como vou pagar o cartão. E eu disse a vocês, e reitero, as portas fechadas, Job sabe bem, 5 cestas básicas apenas, com as portas fechadas, pularam para 60, quando acabaram das 60, Deus mandou de uma vez mais 50, eu quero dizer a você, que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus tremendo, esse Deus, nessa época de pandemia, nós recebemos oferta de R$200 lá de Caruaru, recebemos R$500 lá de São Paulo, recebemos, por fim vocês viram o que Deus fez. Dizia a Deus, é um ano perdido. Dizia a Deus, não vou fazer nada nessa igreja, não tem condição, não sei se vou pagar as contas. Georgia sabe muito bem disso. Deus manda uma pessoa simplesmente lá de João Pessoa, diz, ganhei uma causa judicial numa época como essa. Eu não sei como tribunal fechado, Jobson, eu não sei como as coisas tudo parado. Deus dá uma causa de trabalhista, os foram fechados, diz, chegou agora. Quando Deus quer fazer o de repente, aí Deus disse, só tinha 2 igrejas lá, Deus direcionou para cá. Eu quero dizer uma coisa a você, quando você entende que você não é nada, quando você entende que você é um miserável, quando você entende que você é um pobre insignificante diante de Deus, Deus faz milagre. Eu quero dizer a você que Deus é capaz de fazer milagre na tua vida, porque Deus tem feito milagre na minha vida, Deus tem feito provisão na minha vida, Deus tem feito provisão na tua vida. Glorifica o nome do Senhor, porque verdadeiramente Ele é esse Deus que intervém na história. A história está ali linearmente, mas Ele pode dizer, eu vou mudar a história, porque eu sou o Senhor da história. Eu quero encorajar você e dizer, meu querido, vai em frente. Deus está no comando da minha e da tua vida. Deus está no comando das nossas vidas. Elias estava ali sem chuva, mas Deus mandou de repente. Paulo e Silas estavam presos, mas Deus soprou de repente. O inesperado pode acontecer. Ah, Senhor, como, Senhor? Eu não estou vendo nada. Quem trabalha com fé não vê. Quem trabalha com fé, trabalha de forma invisível, de forma sobrenatural. Deus não manda sinal, Deus simplesmente faz acontecer. Ah, Senhor, não estou vendo, a coisa não está muito boa, a previsão não está muito boa. Eu não quero saber de previsão, eu quero saber que Deus é o Deus da intervenção. Amém? Vamos supor, todos os sintomas, todas as perspectivas não estavam boas para Paulo e Silas. Mas Deus disse, fez o que aqui? Diga comigo, de repente sobreveio um terremoto. Aí veio o que? Um terremoto. Aparentemente, se veio um terremoto, o terremoto veio para quê? Para acabar. Não veio para acabar, veio para trazer salvação. Quantas vezes a gente pensa que Deus vai agir e vai se acabar tudo? Não vai não. Isso daqui não é para se acabar. Isso daqui é para transformar, é para libertar, é para nos fazer mais dependentes de Deus. Essa pandemia é para nós reconhecermos que nós somos 100% dependentes de Deus. Quer prova disso? As pessoas estão lá na Unimed, é entubado, não sei o quê. Aí quando Deus quer levar, o povo não vai, diz, vou levar. Ou não? E quando eles não vai não. Pode pegar corona, pode pagar 100 dias lá, pode não ter nem plano de saúde, nem Albert Einstein, nem Unimed, e Deus não foi, e nem vai agora, porque tem tempo ainda nesse tempo. Meu amado, quem manobra o universo é Deus. Quem manobra a igreja é Deus. Quem manobra a minha, a tua vida é Deus. De ímpio a crente. Porque é isso que a Bíblia diz. Ele é o Senhor que dá a vida, e o Senhor, quando Ele quer tirar, não tem quem sustente, só Ele é Deus. Amém, amados? E diz o que? De repente sobreveio aquele terremoto. Terremoto semelhante ao que o povo estava lá diante daquela ação bem crucial, daquele episódio terrível.
Faraó atrás, os montes de lado, o mar de fato fechado. E o povo e Deus disse: por que clamas a mim? Diga o povo: o que que marche? Como é que vai marchar com o mar é fechado? Ondas terríveis. A Bíblia diz: de repente Deus mandou um vento. E a gente talvez pensava que o vento ia acabar com tudo. Aquele vento, aquele terremoto é a porta de Deus. Não é algo tremendo as coisas de Deus? O terremoto poderia ser o consumir, o acabar, o clímax da destruição. Não, foi o clímax da solução. Quando a coisa de fato começar a se tornar difícil, é quando Deus começa a fazer o impossível acontecer. Eu disse e reitero, são frases que marcaram minha vida. Eu, na Consciência Cristã, vi um pregador dizer algo interessante: a obra de Deus, ela começa difícil, ela torna-se impossível e depois ela é feita. Quando a coisa estiver se esvaziando para você, tudo se esvaindo, tudo perdido, é a hora de Deus dizer: estou agindo, sou eu o Senhor da história, sou eu o Deus do impossível. E aí descanse, que a qualquer instante Deus pode soltar um terremoto. Vai se acabar? Não, é para a porta se abrir. Amém? O vento vem, sim, vem para trazer uma solução. Vocês creem nisso? Eu creio nisso, meu querido. Para mim isso não é conversa, para mim isso é verdade, porque eu tenho prova do que Deus fez. Para mim evangelho é algo vivo, evangelho é algo pulsante, evangelho é vida. Isso aqui não é um livro histórico, aqui é um livro vivo. Aqui é revelação de Deus, aqui é palavra de Deus. Aqui é algo que Deus diz que fez e faz e continua fazendo, porque Ele é o Senhor do universo. Amém, amados? Segunda verdade, meus queridos: Deus sacudindo as bases de qualquer prisão. Deus pode sacudir as bases de qualquer prisão. O verso 26, parte B, diz que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Prisão sólida, né? Talvez alguém esteja preso ao medo, como diz a irmã Gracinha, preso à ansiedade, preso à angústia, preso a muita sorte de coisas. Eu sou crente, mas pode estar preso. E muitas vezes aqui gente está me ouvindo, presa ao pecado. Mas eu quero dizer que essas prisões, Deus pode mandar um terremoto e abalar as bases dessa prisão. Aqui essa prisão é literalmente falando, mas alguém que está me vendo pode estar numa prisão de forma figurada. Essa pandemia vai marcar muitas vidas. Pessoas vão ter medo de sair de casa, de ir a um comércio, de ir a um shopping, de ir à igreja. Estão presos, agarrados. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que Deus nos chamou à liberdade. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos chamou à liberdade, não à escravidão. Amém, amados? E esse terremoto veio o quê? Para sacudir as bases dos alicerces. Deus também, meu amado, além de agir no de repente, no inesperado, Deus, além de sacudir as bases da prisão, Deus é capaz de abrir toda e qualquer porta. Sabe para qual veio aquele terremoto? Veio de fato para sacudir as bases. Sabe para que veio aquele terremoto? Para que todas as portas se abrissem e as correntes dos presos fossem soltas. Amém? Que Deus traga liberdade aos cativos. Amém? Que nós verdadeiramente entendamos isso. E resulte o que diz o verso 27. E o carcereiro despertou, e vendo as portas abertas. Observe que portas abertas para uns pode ser realmente uma tragédia. Para aquele carcereiro foi uma tragédia aparentemente. Viu as portas, foram embora. O verso seguinte deixa bem claro: não faça algum mal a si mesmo, todos estamos aqui. Quando aquele carcereiro viu as portas abertas, ele quis se matar. Paulo disse: não se mate, todos estamos aqui.
E aquela porta que parecia maldição na vida do carcereiro morte, se tornou salvação para ele e sua casa. O terremoto de Deus não vai trazer destruição. O terremoto de Deus vai ser de repente. O terremoto de Deus vai fazer o quê? Vai de fato mexer com as bases da prisão. E de fato o terremoto de Deus é capaz de libertar muitas e muitas gentes das prisões. Amém? O meu Deus, o teu Deus que estamos adorando aqui, é um Deus que fez história e que intervém na história, porque só Ele é o Senhor da história. Amém, amados? Por fim, eu queria simplesmente encerrar dizendo a vocês: Deus é capaz de agir no de repente em sua vida. Você pode dizer isso? Deus é capaz de agir no de repente na minha vida. É capaz de sacudir as bases das cadeias que me aprisionam. Ele é capaz de abrir as portas fechadíssimas. Ele é o Senhor que pode fazer o impossível em minha e em sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Que Deus te abençoe e que verdadeiramente nós possamos entender que o Senhor que adoramos nessa noite é o Senhor não só dessa igreja, é o Senhor da história, é o Deus que tem tudo em suas mãos. Amém? Gostaria que